Fala galera, beleza? Bom, uma aula um pouco diferente hoje, saímos um pouco aí do ambiente do Photoshop e viemos para o After Effects. Mas é uma aula que vai te ajudar muito em ambientação. Pessoal, diariamente eu recebo várias dúvidas do pessoal sobre posição de luz, sombras, como ambientar aí, ambientizar, né, acho que é a palavra correta, uma arte. E o que vocês precisam entender? O que influencia uma sombra? É a posição de uma luz e a intensidade dela. Então, quando você entende isso daí, como que funciona essa projeção e essa intensidade, vai agilizar muito aí o seu processo de criação nas artes. É basicamente você tentar entender como funciona no dia a dia mesmo, observar aí, quando você estiver andando na rua, sombra dos carros, sombra das pessoas, de acordo com a posição do sol. Vocês vão ver que é fácil ambientizar algo aí, entendendo esses fatos. Bom, eu tô aqui com um objeto em 3D, certo? Tá um pouco pesado aqui que eu tô gravando, ó, mas vocês vão perceber que é um ambiente totalmente 3D, certo? Onde eu criei alguns pontos de luz para a gente entender mais aí como que funciona essa projeção. Eu tô com uma luz aqui, galera, eu vou até diminuir a intensidade dela, vou colocar em 0, certo? Como a luz está em intensidade 0, se eu subir ela aqui, ó, não vai existir sombra nenhuma, certo? A partir do momento que eu aumento a intensidade dela, começa a existir uma projeção de sombra. Olha que bacana. Então, quanto mais intenso, mais projeção tem. Eu posso até aumentar um pouco o raio disso aqui, ó, para ficar uma luz bem forte mesmo, para vocês entenderem melhor aí, ó. Então aqui a gente tem uma sombra projetada com uma certa intensidade. Se eu aumentar muito a intensidade dessa luz, ó, percebe que a sombra começa a ficar mais nítida e começa a existir um contraste maior do objeto com o cenário, ó, porque aqui a gente está contra a luz, certo? Se a gente rotacionar isso daqui, ó, olha a luz atrás do objeto. Então a intensidade aqui, ó, influencia diretamente nisso. Se a gente colocar uma intensidade 0, escurece o objeto. Se a gente colocar aqui 2000, já vai dar essa cor. E o outro lado acaba ficando ali sem contraste. Mas bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Observa só para vocês verem que bacana. De acordo que essa luz vai subindo, a projeção da sombra também vai mudando. Então, meio-dia, quando você está andando na rua, se você for olhar, você vai acabar não enxergando sombra, porque ela vai estar bem abaixo do seu corpo, porque o sol está bem em cima. É o que acontece mais ou menos nesse caso aqui, ó. Se a gente colocar a luz bem em cima, ela vai ficar bem intensa, né? Vai ficar uma luz forte, vai estar o ambiente todo iluminado, porém a sombra não vai ter uma projeção muito grande. Então, galera, a principal coisa que vocês têm que entender: pôr do sol. Fez uma arte que tem ali um pôr do sol, algo assim mais que a luz está vindo da mesma do mesmo horizonte ali que o objeto, então essa sombra vai ser mais projetada, ela vai ter mais distância assim, ó. A partir do momento que essa luz vai ficando mais alta, deixa eu diminuir aqui, ó. Ela vai diminuindo essa projeção. Isso também influencia quando você vai mudando a posição dela no ângulo horizontal, ó. Ela vai chegando para cá, ela vai projetando a luz do lado contrário, tá vendo, ó? Se você mexer aqui no ângulo dela, não vai mudar muito. É mais a posição mesmo que influencia, tá vendo, ó? É a posição da luz que faz toda a diferença de como você vai criar a sombra. Então, se você fizer uma arte que a luz está um pouco para cima, a sombra não pode ser desse jeito, entendeu? Senão vai ser algo totalmente errado. E quando tem dois canais de luz, galera, quando você coloca duas luzes, começa a dificultar um pouco. Se a gente habilitar aqui, ó, percebe que começa a existir duas sombras, uma não anula completamente a outra. É por isso que quando a gente vê aí, deixa eu abrir aqui um jogo de futebol, viu? Vamos ver se aparece aqui uma foto de futebol do campo, ó. Você vê várias sombras nos jogadores, 4 sombras. É porque tem luz vindo de todo lado, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui dá pra ter uma ideia mais ou menos, ó. O que acontece? Tem luz vindo daqui, luz daqui, luz daqui. Aí eles formam 4 sombras distintas, entendeu? É por isso que os jogadores aí ficam com essas sombras separadas.
Então é basicamente isso. Quanto mais ponto de luz você tem, mais sombras projetadas vão existindo. Ó. O que vocês têm que entender na ideia é só o ângulo e a intensidade. Mais alto, quanto aí mais acima, né, do objeto, menor a projeção. Quanto mais à frente aí, ó, no horizonte, ó, maior a projeção. E sempre a sombra é contrária à posição da luz, ó. Se eu direcionar a luz para cá, ó, e mover ela para lá, você tá vendo que ela fica sempre na posição contrária? A sombra vai para a esquerda e aliás, a luz vai para a esquerda e a sombra acaba vindo aí para a direita, ó. Então isso vai acontecer sempre que você for mudando, essa posição dela. Beleza, galera? Não tem segredo, ó. Vamos subir aqui para vocês verem, ó. Acontece a mesma coisa. Intensidade diminuiu. Vou colocar uma intensidade aqui 100, ó. 10. A sombra fica mais fraca e o ambiente menos iluminado. Então, tomem cuidado quando for criar uma arte. Eu acredito que a partir desse momento aqui vocês já vão começar a entender melhor e ajudar aí no processo seu criativo. Beleza? Aula bem simples aí, só para agregar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me perguntar aí.